A história que se repete. Esporte Clube Internacional. Todo salto de qualidade no seu patrimônio vem depois de articulações e decisões mal explicadas dos bastidores da política gaúcha. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira e deixo aquele upa de quebrar costelas a você. Sem você, nós não existimos. Muito obrigado mesmo por estar sempre aqui com a gente, nos incentivando, nos apoiando, nos dando forças para continuar. E o assunto de hoje? O assunto de hoje é mais um mal explicado plano sendo colocado em prática nas madrugadas e longe do conhecimento dos gaúchos para beneficiar o Esporte Clube Internacional e prejudicar Porto Alegre. Contrato é esse? É um contrato do pessoal da FUNAI ensinar o índio a mexer com Bitcoin. Puta que eu pariu! Em 1956, o governo municipal da capital gaúcha doou ao Esporte Clube Internacional uma área para que seu estádio fosse construído. Até aí, tudo normal. Não seria nem o primeiro e nem o último clube a ser beneficiado a receber doações de governos para que pudesse construir a sua sede. O que causa uma certa dúvida são os detalhes, as entrelinhas que a gente encontra nesse processo. Primeiro, o terreno doado não existia. Na época, a capital gaúcha construía o seu aterro, que ligaria o centro da cidade à zona sul. Ou seja, o que antes era água do rio Guaíba se tornou em terra valorizada. Até aí, normal. O aterro, inicialmente, seria para criar o Parque da Marinha. Uma iniciativa maravilhosa, porque desafogaria o trânsito da capital, facilitaria a vida dos moradores da Zona Sul, faria que a cidade crescesse para uma região que ainda estava pouco habitada e daria ao cidadão um parque espetacular. Só que a área doada ao Internacional não estava nos planos iniciais do aterro. Se alguém quiser saber mais detalhes, aqui embaixo, vá ali nas descrições, tem um link. Conheça, saiba como aconteceu esse milagre. Porque o Internacional recebeu uma área que era água, uma área que era do Guaíba, ou seja, pensando em nível federal, essa área seria da Marinha. Então, teoricamente, a prefeitura não teria poder para doá-la. E o mais interessante, a doação aconteceu e o aterro foi feito com o dinheiro do contribuinte. Não foi o Internacional que aterrou, foi a prefeitura municipal que anexou essa área àquela que inicialmente deveria ser beneficiada pelo aterro. História colorada, emaranhado de mal explicados que a imprensa local prefere cara de paisagem, simplesmente ignorando os fatos. Em 1969, o Estádio Colorado é inaugurado. Durante muitos anos foi o grande estádio do Rio Grande do Sul. Mas o tempo passou, ele é carrasco para todo mundo. A sede do Internacional se tornou decadente e ultrapassada. Em 2014, o Brasil iria sediar a Copa do Mundo de Seleções. O Grêmio havia inaugurado a sua arena, novinha, moderna, considerada, na época,
como a mais impressionante arena de futebol do mundo. Na teoria, muito bom para Porto Alegre, pois já tinha o estádio para sediar a Copa, não precisaria ter despesas nenhuma. Só que, mais uma vez, o sobrenatural de Almeida entrou em campo. E o governo Dilma, o governo PT na época, e a FIFA, simplesmente ignoraram a Arena do Grêmio e deram o direito de sediar o evento ao Internacional. Só que o Beira-Rio precisava passar por uma grande reforma. E mesmo assim, a decisão absurda se manteve. Foi uma correria para buscar dinheiro, apareceu de todo lado investimento, patrocínio. Começou uma briga entre construtora e Internacional. A obra não andava. Todo mundo achava que não estaria concluída no tempo necessário para receber os jogos. Aí se ventilou a possibilidade de, no pior dos casos, do Internacional fracassar na sua iniciativa, a Copa do Mundo iria para a Arena, que desde o início seria o local natural. O secretário da FIFA chegou e disse: não tem plano B. Se o Beira-Rio não ficar pronto, Porto Alegre não sediará a Copa. O estádio do Grêmio está descartado. Todo mundo ficou assim, ó. O que estaria por detrás dessa preferência inexplicável? Maracutaia 2022, mais um episódio da trilogia. O Internacional da época já não estava bem financeiramente. Gastava mais do que arrecadava. Sua dívida crescia. E depois da Copa do Mundo, o endividamento deu um salto. Hoje, 2022, o clube está falido. O Internacional vai fechar? Não. Se fosse uma empresa, na condição financeira que se encontra hoje, o Internacional estava condenado a encerrar a atividade. Mas como é um clube de futebol, tem toda uma paixão, tem vários interesses, existem leis protetoras. Então, quando a gente diz que um clube está quebrado, ele irá, sim, sofrer por causa dessa dívida. Cairá para divisões inferiores, não terá como montar grandes equipes para disputar títulos importantes, se tornará um mero coadjuvante. E isso, para a história de um grande clube, é terrível. E o Internacional está quebrado. A sua dívida só cresce. E ele continua gastando acima do que arrecada. Aí as pessoas ficam perguntando, cara, esses caras estão loucos? Será que eles não pensam que a bolha uma hora irá estourar? A dívida é rolada, até o momento que não tem mais para onde escapar? Pois é. E aí eis que surge dos esgotos da política de Porto Alegre a grande bomba. Existe uma nova articulação política atropelando todas as leis existentes para beneficiar o Colorado. Amparados por padrinhos poderosos, estão cada dia mais audaciosos e gananciosos. Então, qual a novidade? Esporte Clube Internacional quer construir, ao lado do gigante da Beira-Rio, 2 torres, 2 prédios de altíssimo padrão. Imóveis caríssimos, que, segundo eles, irão valorizar a região. Um empreendimento bilionário, mas que depois de concluído, dará muito dinheiro. Poxa, mais uma vez caímos. Legal, né? Teoricamente, um passo à frente do Inter. O Inter é um clube de vanguarda. Só que vamos sair da ilha da fantasia e entrar no mundo real. O local é na orla do Guaíba. Não temos informações se o terreno a ser utilizado faz parte da área doada em 1956 para o Colorado. Mas mesmo que faça, o local não é para grandes empreendimentos privados. E quem diz isso não é o sofá de pobre. É a lei. É a lei da cidade de Porto Alegre.
aquela área é uma área de preservação e é uma área de lazer, pertence à população, pertence ao gaúcho, ao porto-alegrense. Então, o que está acontecendo? Em plena pandemia, onde teoricamente tudo funciona em marcha lenta, existe uma articulação na Câmara Municipal para mudar totalmente a lei, uma forma escandalosa, questões absurdas, que precisam de uma avaliação de meses, anos, análise e discussões, porque é uma mudança de 360 graus, está indo a toque de caixa. Eles querem aprovar todas as mudanças na calada da noite para dar ao Internacional a condição de construir as torres. O prefeito, Sebastião Melo, não está de acordo. Muitos vereadores também não, mas a pressão é gigantesca, é algo absurdo. Morcego, nós assim chamamos as nossas fontes, dando-lhes garantia de sigilo da identidade. Ele comenta que poucas vezes viu uma pressão política tão grande em Porto Alegre para mudar totalmente as leis, para atropelar uma série de etapas e aprovar essa autorização para que o Inter construa as suas torres. E tem contrapartidas que estão comentando que para conseguir essa autorização, para merecer essa autorização, o Internacional faria uma reforma gigantesca no asilo de mendicidade, um prédio municipal que fica ao lado do seu estádio. Também seria o responsável por obras de reestruturação na Avenida José de Alencar, avenida importante no escoamento do trânsito urbano, que vem desde a Zenha e vai até a Padre Cacique, à beira do Guaíba. Ou seja, próximo do estádio, próximo do gigante da Beira-Rio. Mas, poxa, que baita negócio! O Internacional faz meia dúzia de obras no entorno do estádio e recebe de mão beijada uma área para construir 2 torres espetaculares. Só que vem outro detalhe. Mas o Internacional não está quebrado? O Internacional não está com dificuldades, inclusive, de manter as suas despesas básicas do dia a dia? De onde viria o dinheiro para um empreendimento desse porte? Uma coisa absurda. E outra, reformar asilo, sabe? Fazer toda uma reestruturação de avenida, construir torres, mas nós estamos falando de um clube de futebol ou de uma construtora? É claro que o Internacional não tem condições técnicas para fazer as obras. E é mais claro ainda que ele não tem dinheiro para contratar uma construtora e se jogar numa aventura dessas. Então, o que pode estar por trás? Pensem. Empreiteiras envolvidas nesse plano que traria fortunas para elas e prejudicaria a população de Porto Alegre, porque logo, logo, toda a orla do Guaíba, o Parque da Marinha, passará a ser privatizada e será uma área exclusiva para quem pode pagar caro. A população gaúcha, que já não tem grandes áreas de lazer, perderia o acesso à sua principal. Então, as empreiteiras estão por trás. O Internacional usaria o seu nome, o seu prestígio, o seu poder político para abrir portas em palácios, para conseguir autorizações que estão distantes dos réis mortais e, em contrapartida, receberia o perdão das suas dívidas, porque, na verdade, as empreiteiras pagariam tudo que o clube deve e ainda dariam uns trocados por fora. Poxa, nada contra o Colorado,
Eu, particularmente, sou torcedor do Grêmio, quero ver o time do Internacional perder tudo dentro do campo, mas quero o clube, a instituição, o Esporte Clube Internacional, cada dia mais forte, porque é um patrimônio do povo brasileiro, não é nem só do povo gaúcho, pois tem colorados espalhados pelo mundo. Só que chega. O Internacional tem que aprender a andar pelas próprias pernas e não pode mais depender de jogadas políticas mal explicadas para tentar seguir a sua trilha, para tentar seguir a sua saga de vitórias, como diz o hino, se livrando de dívidas que vieram de erros administrativos que se somaram durante anos. Então, Sofá de Pobre não está aqui para acusar, não está aqui para garantir, tem jogada aqui, tem jogada ali. Não. Mas Sofá de Pobre traz para o Porto Alegrense o que está acontecendo. E tem muito mal explicado aí. E o que tem que parar é essa pressa política para mudar todas as leis para apenas pensar em beneficiar o Internacional. Porque se essas torres forem construídas para o município, para o povo de Porto Alegre, não trará nenhum benefício. Muito pelo contrário. A orla do Guaíba tem que ser preservada. Sem falar na velha questão federal. É ou não é um espaço que pertence à Marinha? Porque se a coisa continuar desse jeito, daqui um pouquinho vão mudar a lei para o Internacional construir um CT moderno no Parque Farroupilha, o maior parque da cidade, 300 mil metros quadrados, considerado o pulmão de Porto Alegre. Amanhã ou depois, o Parque da Harmonia poderá ser uma extensão do clube privativo para sócios, porque estão simplesmente loteando o que pertence ao município e entregando ao Colorado. Isso tem que parar. Em Porto Alegre, as questões ligadas à instituição internacional têm que começar a seguir os trâmites legais e cada passo dado precisa ser explicado. Vamos esperar o tempo passar e ver o que acontece. Só que a partir de agora, Porto Alegrense vai exigir que tudo seja feito no expediente normal, à luz do dia. E também vem a pergunta: por que a mídia convencional nada fala, ou pouco fala, ou minimiza sobre o que está acontecendo? Por quê? Essa é a pergunta. E perguntar não ofende. Assunto encerrado e ponto final.